Amados irmãos, um irmãozinho me falou entusiasmado, me pediu que eu assistisse uma palestra do pastor Raniel Salles sobre a teologia da última geração. Eu fiz isso que o irmãozinho me falou, eu pesquisei e assisti a tal palestra. Parece que essa seria a primeira de uma série de palestras sobre esse assunto. Mas já na primeira, eu notei algo que é comum aos teólogos adventistas. Eles falam coisas de uma forma generalizada. Eles colocam sobre as pessoas que acreditam na perfeição de caráter, na possibilidade de livramento de pecado, eles colocam nessas pessoas características que não cabem, pelo menos na minha pessoa. Por exemplo, ele fala que essas pessoas vivem uma vida assim de avaliação própria, vendo se não cometeu esse ou aquele pecado, se não fez isso. Não, amados. Pelo menos para mim, a verdadeira santificação consiste em um relacionamento de amor com Cristo, de aproximação de Cristo. A partir desse relacionamento de amor com Cristo, os frutos aparecerão de uma forma natural. Não é você ficar de uma forma fanática, avaliando, não. Entregue a tua vida a Jesus Cristo, permita que Ele governe o seu coração, que Ele coloque amor no seu coração, e aí então, fruto desse amor, uma obediência que é aceitável a Deus. Aliás, Deus não aceita nada, mesmo a obediência, que não seja por amor. Outra coisa, no tempo, eu vou deixar o link dessa mensagem do pastor Raniel na descrição desse vídeo, para que vocês possam conferir. Porque no tempo 51 minutos e 54 segundos, ele faz a seguinte afirmação: que no tempo em que Jesus Cristo não mais estará atuando como intercessor, ele diz o seguinte: bom, se você não tem intercessor, isso significa que você está por sua conta e risco. Isso significa para quem? Deve ser para ele. Porque para mim, pelo menos, isso não significa que as pessoas, a partir do momento que Cristo não estiver mais atuando como intercessor, os que foram salvos, não significa que eles estarão por sua conta e risco, como se eles não fossem mais precisar de Jesus. Não, olha, agora nós assumimos a rédea das nossas vidas, agora olha, é conosco aqui. Só para ele. Talvez isso signifique para ele, mas não para mim. E acredito que para outras pessoas que acreditam também na possibilidade de libertação do pecado, também não pensam da forma como ele falou. É triste, porque o João Ninguém aqui está falando, pouquíssimas pessoas vão ver. Mas o que ele fala, vai lá conferir quantas milhares de visualizações, é um pastor, no NASP e tal, né? Mas Deus está anotando cada detalhezinho, sabe, irmãos? Cada calúnia que é lançada. Porque quando você fala de vida sem pecado, todas essas características, todas essas coisas que eles colocam, que esses pastores falam, as pessoas nos rotulam de fanáticos, de loucos, de arrogantes. E eu gosto de dar referência, assim como eu estou dando o link desse vídeo para que vocês possam conferir. Eu tenho um outro exemplo do pastor Almin Rodor. Ele escreveu a meditação Encontros com Deus, e aqui na página 160, ele simplesmente fala isso. Perfeccionistas, por causa de sua compreensão superficial de pecado. Olha, uma acusação. Certo? Quer dizer que toda pessoa que acredita na possibilidade de plena libertação do pecado tem uma compreensão superficial de pecado, né? Facilmente se sentem triunfantes e vitoriosos. Outra afirmação falsa que não cabe na minha. Eu já expliquei isso dezenas de vezes, que essa avaliação só Deus pode fazer. Bom, continuando aqui. Cometem o engano de se julgar espiritualmente superiores. Outra acusação. Vítimas da síndrome de já alcancei. Outra acusação. Agora essa aqui é mais cabulosa. Essa próxima acusação é mais cabulosa. Conclui que em algum momento alcançarão um estágio de pecaminosidade absoluta e serão tão santos que não mais precisarão de Cristo.
Encontros com Deus, página 160. Irmãos, quem está falando isso? E se existe algum louco que esteja falando, me perdoe o louco aqui, mas se existe alguém assim tão errado teologicamente que fale uma coisa dessa, será que ele pode generalizar? Será que pode tentar colocar, sabe, isso aí sobre todas as pessoas? Isso, irmãos, isso é criar um preconceito em torno das pessoas que acreditam. Pô, você vê um vídeo meu a respeito de vida sem pecado, todas essas acusações, eu tenho que tentar me defender, certo? Eu administro um blog, um site, que tem quase 200 artigos, salvação pela graça, prerrogativa somente de Deus. Tem tudo que eu acredito. Eu não tenho um conceito superficial de pecado, não. Pecado é condição. Pecado é condição, mas condição que pode ser mudada pela graça de Deus. E como o título da palestra do pastor Raniel Salles sobre a última geração, eu vou ler 2 textos de Espírito de Profecia e 2 versículos bíblicos para concluir essa mensagem, certo? Isso aí já vai jogar por terra tudo o que ele vai falar nessas palestras deles. Bom, os 2 textos que eu vou mencionar, está no livro Eventos Finais, nessa edição. O primeiro é sobre Enoque. Enoque, um representante daqueles que estarão vivos quando Cristo voltar. Sua vontade estava perfeitamente identificada com a vontade de seu pai. Está se referindo a Enoque. Sua vontade estava perfeitamente identificada com a vontade de seu pai. Dessa forma, Enoque tornou-se um representante daqueles que estarão sobre a terra quando Cristo vier, os quais serão transladados ao céu sem experimentar a morte. Enoque tinha tentações como nós, assim como nós. Estava rodeado de uma sociedade que não era mais favorável à justiça do que a que nos rodeia. A atmosfera respirada por ele estava contaminada de pecado e corrupção, do mesmo modo que a nossa. No entanto, ele levou uma vida de santidade. Olha só. Não se manchava com os pecados que predominavam na época em que viveu. Assim, nós podemos permanecer puros e íntegros. Neste momento, enquanto o nosso grande sumo sacerdote está fazendo expiação por nós, devemos procurar nos tornar perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio, algum desejo pecaminoso é cultivado, por meio do qual suas tentações asseguram sua força. Mas Cristo declarou de si mesmo, sobre si mesmo: aproxima-se o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. Satanás não conseguiu achar no Filho de Deus coisa alguma que o habilitasse a alcançar a vitória. Agora, olha, irmãos, tinha guardado os mandamentos de seu pai, e não havia pecado que Satanás pudesse usar para a sua vantagem. Não tinha nenhum pecado em Jesus que Satanás pudesse usar para a sua vantagem. Essa é a condição em que devem encontrar-se os que resistirão no tempo de angústia. Nessa edição aqui está no livro Eventos Finais 164. Agora 2 versos bíblicos. O primeiro é Judas 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, de pecar, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. A graça, eu vou falar quantas vezes for necessário, quantas vezes eu puder falar ainda, quantas vezes eu estiver vivo eu vou falar. A graça é superior ao poder do pecado. Teólogos adventistas, parem de subestimar o poder de Deus. Parem de subestimar o poder de Deus e exaltar o poder do pecado, porque na prática é isso que vocês estão fazendo. Mas tendo essa promessa de Judas 24, onde nos fala que Cristo é poderoso para nos livrar de pecar, o apóstolo Pedro nos exorta: pelo que, amados, aguardando essas coisas,
procurar que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. 2 Pedro 3,14. Então o apóstolo Pedro, ele pede para nós parar de arrumar desculpa para o pecado e se empenhar, já que há promessas para que isso seja possível, se empenhar a ser achado por ele, irrepreensível, sem mácula e em paz. Que Deus nos abençoe para que nós estejamos entre essas pessoas que serão encontradas por Deus, testemunhando o poder da graça libertadora. Amém? É o meu desejo para toda a nossa amada igreja.